literário que eu leio pouco porque eu sou besta. Porque não tem um livro desse gênero que eu tenha lido e não tenha amado. Meu nome é Júlia Calisto e hoje eu vou falar pra vocês, gente, motivos e dicas de livros de ficção científica. Gente, ficção científica é um gênero onde todas as coisas vão ser explicadas através da ciência. Diferente de livros de fantasia, onde as coisas são explicadas por causa ali da magia, né? Aqui a gente vai ter termos e coisas que poderiam ser explicadas com coisas mais atuais, tipo tecnologias e ciências que existem no nosso mundo real. Só que às vezes um pouquinho mais avançadas, né? Ficção científica é um gênero muito bacana, eu já li vários livros e, como eu disse pra vocês, não teve nenhum que eu não amei, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui com algumas dicas pra vocês também. Existem, gente, vários subgêneros de ficção científica, né? Porque esse é um gênero bem complexo, vamos dizer assim. Eu vou falar aqui alguns dos principais, mas são só alguns mesmo, já que existem várias variações desse gênero literário. A gente tem a distopia, que é onde a gente vê um mundo no futuro que deu errado, um mundo meio capenga. Aí a gente tem o contrário de distopia, que é a utopia, onde o mundo no futuro deu certo, tá indo bem. A gente tem o gênero cyberpunk, onde a gente vai ver a ciência e a tecnologia em um cenário que tem um pouquinho de desordem ali social, que as pessoas não vivem muito bem. A gente tem a ficção científica hard, que a gente vai ter muitos detalhes, muita precisão nas coisas científicas, sabe? Às vezes os livros ficam um pouquinho mais pesados por causa disso, mas tem ficções científicas hard bem legais. Tem o contrário de ficção científica hard, que é a ficção científica soft, que a gente vai ver principalmente os dramas humanos, e a ficção científica vai ficar mais de plano de fundo, né? Também tem a história alternativa, que é quando algum elemento histórico, tipo, do mundo real mesmo aqui, ele é modificado, e aí a gente vê a história a partir disso. Tem a ficção científica Império Galáctico, que é uma ficção científica onde a gente vê coisas tipo, outros planetas e outros espaço sideral e coisas assim. A gente tem a pós-apocalipse, que é onde tem, tipo, pouquíssimas pessoas no mundo e o mundo completamente detonado. E também a steampunk, que se passa ali na era vitoriana, com a tecnologia ali um pouquinho mais avançada, só que todas as coisas, ao invés de serem movidas à eletricidade, são movidas a vapor. Gente, só uma coisa, o pessoal aqui do meu prédio, não sei se tá dando pra escutar aí, tá uma loucura, assim, o pessoal tá empolgado com o final da semana chegando, então, se vocês ouvirem alguma coisa aí, relevem, por favor. Então, gente, ficção científica é um gênero que já é escrito há bastante tempo, né? O primeiro livro considerado, né, de ficção científica, não sabemos se tiveram alguns outros antes, foi o Frankenstein, da Mary Shelley, onde, tipo, um cientista cria um monstro ali, né? E aí a gente vai ver esse monstro, as aventuras desse monstro aí. Inclusive, eu vou ler Frankenstein esse ano pra escola. Então, eu vou poder falar daqui a um tempinho, né? Com um pouquinho mais de propriedade sobre esse livro. E existem vários outros clássicos de ficção científica que um fã, assim, com certeza já ouviu falar. A gente tem a trilogia de Fundação, do Isaac Asimov, Admirável Mundo Novo, Neuromancer, A Máquina do Tempo e Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 eu tô doida pra ler, eu vou ler pra escola esse ano também, tá? Tô cheia de ficções científicas pra ler, mas esses são só alguns, gente, alguns dos vários livros clássicos desse gênero literário. E se você aí acha que ficção científica é uma coisinha bobinha, uma coisinha besta, vou dar motivos pra você começar a ler esse gênero sim, gente. Ficção científica, olha, primeiro que ele vai nos aproximar dessa coisa da ciência e da lógica. É uma história, são histórias, né, que vão nos apresentar muita coisa, muito sobre esses temas, né, de tecnologias e coisas e máquinas, sabe? É uma coisa que vai realmente enriquecer o nosso conhecimento sobre esse assunto, vai nos aproximar bastante dele e muitas vezes de uma forma bem facinho de ler, uma forma bem tranquila, né? Tipo, claro, se for ficção científica hard, igual eu falei pra vocês, aí já é um pouquinho mais denso. Mas na maioria das ficções científicas, a gente conhece todas essas coisas de uma maneira bem tranquilinha, que a gente nem percebe que tá aprendendo. Com ficção científica, a gente pode ter um vislumbre do nosso possível futuro. Porque tem vários livros que vão se passar, por exemplo, no ano 2100, no ano 2500, no ano 3000, que seja. Eu já li ficções científicas que nem contavam mais os anos pra vocês terem uma noção. Então,
a gente pode ter um vislumbre do que vai acontecer, por exemplo, em relação às tecnologias, em relação, por exemplo, será que os humanos vão pisar em Marte? Vamos dizer assim? A gente consegue ter um vislumbre dessas coisas que podem acontecer. E a gente também consegue ver situações parecidas no presente, porque algumas ficções científicas que foram escritas no passado, elas meio que previram acontecimentos de hoje em dia. Por exemplo, a corrupção ali do mundo, a gente pode ver em várias ficções científicas onde não era um cenário atual ali no momento, né? Um cenário tão comentado, tão falado. Então é uma coisa muito interessante a gente ver como os autores conseguiram meio que prever o que ia acontecer aqui no nosso presente. A gente também, gente, é fogo, né? A ficção científica é uma leitura bem diferente do convencional. Porque, assim, em livros de ficção a gente vê pessoas igual a gente, pessoas sem poderes, vivendo ali as suas vidas normais. Ficção científica não, gente. A gente pode ver aliens, a gente pode ver outras criaturas, a gente pode ver mundos diferentes, mas tudo isso baseado na ciência, o que é o mais legal de tudo, né? Porque a gente consegue imaginar o nosso mundo daqui a vários anos, né? Tão evoluído quanto aquele que a gente lê nos livros. E também, gente, é um gênero que faz a gente se questionar muito sobre, tipo, o que será que a gente pode fazer pro nosso mundo evoluir tanto assim? O que será que a gente pode fazer pro nosso mundo não chegar a esse ponto, né? No caso das distopias, né? O que será que a gente pode fazer? Ou até mesmo, o que será que a gente podia ter feito pra conseguir alcançar alguma coisa tão logo, sabe? Então, alguma coisa, tipo, algum futuro melhor, mais rápido. Então, é um gênero que faz a gente pensar bastante, refletir bastante. E, gente, primeira coisa de tudo, né, não só de ficção científica, mas de todos os livros, é você se divertir. Porque, nossa, eu me divirto demais lendo livros desse gênero e acho que se vocês aí também podem gostar muito de conhecer. E por isso eu separei uma listinha aqui de 10 livros de ficção científica que, assim, são maravilhosos. Eu super recomendo para todo mundo. Então, vamos começar aqui com essas dicas. Primeiro eu vou falar sobre um livro que foi o meu top 1 de 2022, que é O Ceifador, de Neal Shusterman. Esse é um livro de ficção científica utópico, né? Porque a gente vai ver um mundo que venceu fome, doenças, guerras e até mesmo a corrupção. E aí a gente vai ver dois jovens que eles vão meio que ser treinados para uma profissão, né? Já que venceu todas essas coisas, como que as pessoas morrem, né? Existe uma profissão para isso, né? Que coleta, não é mata, é coleta as pessoas. E a gente vai ver dois jovens que não estavam nada afim de fazer isso começarem a treinar para ser ceifadores. Gente, esse livro é fenomenal. Eu já li os 3, eu terminei inclusive o 3º recentemente. Foi assim um surto só, que a gente vê vários elementos de ficção científica, não só essa coisa desse futuro utópico, né, mas vários outros que só lendo mesmo para vocês conhecerem. A gente também tem a trilogia de Renegados, né, gente? Essa trilogia, o tanto que eu falei desse livro aqui, inclusive está aqui, ó, meus 3 livrinhos lindinhos eles, né, gente? Que vai contar a história de um futuro, esse daqui já é distópico, onde, tipo, o mundo foi dividido entre anarquistas e renegados. Os anarquistas são, tipo, os vilões, os renegados são, tipo, os heróis. E a gente vai ver uma anarquista se infiltrando em uma base dos renegados pra meio que coletar informações. E aí a gente vai ver ela se questionando muito sobre isso, o que é certo, o que é errado, sabe? Você mesmo. O mais legal desse livro é que você não sabe pra quem você tá torcendo. Você não tá torcendo pro herói, pro protagonista. Não, você tá torcendo pra ninguém. Você não sabe como que você procede nessa parte do livro. Renegados é um livro muito bem escrito, ele também mistura um pouquinho de fantasia com essa ficção científica por conta de alguns poderes, mas alguns deles são explicados com a ciência, o que é muito bacana também. Vou falar de mais uma trilogia aqui, é a última, tá? Que é Aurora Ascende, da Amy Kaufman e do Jay Kristoff, que também está aqui. Aqui estão os 2 volumes, o 3º tá pra sair, eu tô assim de olho, gente, naquela pré-venda aqui, meu Deus! Essa trilogia, eu tô doida pra saber o final, né? Que ainda não vou falar sobre a trilogia inteira, mas sobre esses 2 volumes. Que a gente tem essa coisa do Império Galáctico, né? A gente vê o mundo um pouquinho no futuro, e aí a gente vai ver um garoto que ele encontra uma garota, tipo,
congelada há 200 anos em uma... É um negócio de criogenia, eu não lembro o nome específico. E aí ele vai salvar essa garota e vai ter que explicar pra ela tudo o que aconteceu desde a época que ela ficou congelada. Ai, gente, esse livro ele é muito bom, ele apresenta ficção científica de um jeito muito fácil, muito leve, ele é muito bem humorado também. Eu acho que vocês vão adorar conhecer toda essa história e ver todos esses elementos aqui de ficção científica misturados juntos, porque além do dessa coisa do Império Galáctico, a gente vai ter várias espécies de aliens e vários outros planetas. Gente, é muito legal mesmo. Agora vamos para um volume único, né? Que é O A Filha das Profundezas, do Rick Riordan. Esse é o primeiro livro do autor... Não, primeiro não. Acho que é o segundo que, tipo, não tem nada interligado com Percy Jackson. E esse livro, ele é bem uma ficção científica soft, porque ele vai falar de elementos da ficção científica, tudo, mas com um foco mais no drama das pessoas, né? Com as relações entre elas, enfim. E esse é um livrinho muito bonitinho, muito fofo. Ele, inclusive, é inspirado em outro livro de ficção científica que eu li, que é 20 Mil Léguas Submarinas, do Júlio Verne, que é um livro, assim, maravilhoso. Tô precisando reler, inclusive. Onde a gente vai ver uma garota que ela estuda em uma escola ali que vai formar pessoas para trabalhar com coisas do oceano, animais marinhos, toda essa parte. E aí, ela e a turma dela, eles saem dessa escola para fazer uma prova em outro lugar. E essa escola acaba meio que explodindo com um monte de outras pessoas dentro. E aí, a gente vai ver eles tentando fugir porque estão em busca desses remanescentes dessa academia aí. E aí, gente, é uma história muito legal. O mais legal de tudo aqui é volume único, então você começa e termina ali tudo em um livro só. Já mencionei 20 Mil Léguas Submarinas, então vou falar um pouquinho sobre ele. É um livro clássico de ficção científica, gente, que eu não lembro, assim, com detalhes, mas eu lembro que quando eu li, eu amei. Eu só lembro que eu não entendi muito bem algumas coisinhas, então, quando eu for fazer a releitura, eu acho que eu vou entender um pouquinho melhor. A gente vai ver a vida de uma tripulação vivendo em um submarino chamado Nautilus. E aí a gente vai ver eles atravessando vários lugares do mundo, tudo isso dentro da água. E, nossa, é muito legal, porque a gente vai ver... Foi, acho que um dos meus primeiros contatos com ficção científica foi 20 Mil Léguas Submarinas. E eu fiquei impressionada porque com todas as coisas que o autor meio que previu, né, da tecnologia do nosso futuro, com todas as coisas que ele criou ali, eu achei magnífico, gente. 20 Mil Léguas Submarinas é uma obra-prima. E Júlio Verne tem vários outros livros de ficção científica que são muito bem falados. A gente tem Uma Volta ao Mundo em 80 Dias, a gente tem Viagem ao Centro da Terra, que eu já li também, e, enfim... É maravilhoso. Esse é um autor de ficção científica que eu super recomendo. Próximo livro, gente, é Sky Hunter, da Mary Lu, que é um livro, eu diria que ele é meio cyberpunk, meio distópico, é uma mistura disso tudo aí. Ele tem resenha no canal aqui, inclusive, foi uma leitura que eu gostei bastante. Tô esperando o segundo volume sair pra eu continuar essa história, que vai contar a história de pessoas que elas têm que fugir dos lugares que elas vivem, porque o governo ali, né, os chefes do lugar ali, eles estão, tipo, pegando pessoas para transformar em máquinas de guerra e conquistar outros continentes, conquistar outros países. E aí, gente, esse é um livro muito doido, porque a nossa protagonista, ela tá treinando para ser uma das pessoas que vão, tipo, lutar com essas máquinas de guerra, né? Até que ela conhece um outro experimento desse governo que ainda não tinha sido revelado, e a gente vai ver várias revelações e plot twists e um monte de coisa a partir daí. Esse é um livro muito bacana, eu gosto bastante dessa coisa da tecnologia, que a gente vai ter muitas comparações com o mundo atual, né? Tipo, o nosso mundo e o mundo no futuro deles. Eu achei isso bem legal também. É uma ficção científica bem fácil de ler e tem personagens muito interessantes. Foi uma história que eu tô doida pra conhecer o final. Eu vou falar desse outro que, gente, eu já comentei várias vezes aqui no canal, vocês até já devem saber qual que é o Jogador Número 1. Gente, eu adoro esse livro, eu adoro o livro, eu adoro o filme, e eu, inclusive, tô precisando assistir de novo, faz tempo que eu assisti da última vez. Que Jogador Número 1 vai se passar em um cenário distópico, onde as pessoas, elas começaram, tipo, o mundo tá tão
ferrado que as pessoas começaram a viver as suas vidas dentro de um videogame de realidade virtual. E aí o criador desse videogame morreu e criou meio que um desafio pros jogadores, né? Pra ver quem vai ser o novo dono daquele videogame. E aí o nosso protagonista, ele é tipo fissurado nesse cara, em todo esse videogame. E aí a gente vai ver ele tentando conseguir ser dono desse jogo aí. Jogador número 1, gente, é uma história cheia de referências, é uma ficção científica muito fácil de você ler também, é muito bem humorada e eu acho que todo mundo que não leu ainda deveria ler e assistir o filme também porque é muito bom. O próximo livro é Mentes Sombrias, da Alexandra Bracken, acho que é esse o nome dela, que é um livro que vai se passar também em um cenário distópico. É quase um cenário pós-apocalíptico, pra falar a verdade, né? Que uma doença, tipo, ela matou várias crianças, vários adolescentes, e os remanescentes meio que ganharam poderes. E tem os poderes mais tranquilinhos e tem os poderes muito hards que, tipo, todo mundo que tem esses poderes meio que some, sem ninguém saber o que aconteceu. E aí a gente vai ver uma protagonista que tem esses poderes muito hards e conhece outros jovens que estão fugindo desses lugares onde eles eram controlados e tinham que trabalhar. Eles vão fugir e vão atrás de um lugar onde eles possam ser livres, onde eles possam continuar a viver a vida deles sem ter medo de serem pegos por ninguém. Mentes Sombrias é um livro que, assim, ele é bem... Tem umas partes meio tensas, assim, tipo, de luta, e também a gente vai ter algumas mensagens reforçadas nessa história que podem até trazer um pouquinho de sensibilidade para os leitores, mas antes de ler, vão lá pesquisar todos os gatilhos, todos os pontos sensíveis para vocês não enfrentarem nenhum problema quando vocês forem ler essa história. Mas é um livro maravilhoso, que tem filme também, e preciso ler os próximos da série. Esse próximo, gente, é um conto pra você que quer começar ali na ficção científica, que é O Baú do Zumbi Gelado, do Rafael Eichenfelder. Esse é um conto nacional, e assim, uma coisa que eu adoro nos contos do Rafael é que ele faz muito bem os plot twists, e ele constrói uma história muito bem, então, em pouquíssimas páginas, sabe? O Baú do Zumbi Gelado, a gente vai ver a história de um garoto, que ele trabalha em um brechó, até que um dia uma menina chega lá e fala, olha, você é um jogador muito bom de um videogame, né? Ele realmente era um jogador muito bom desse videogame. E ela fala, você não pode ir lá salvar meu namorado que entrou em coma, só que na verdade ele tá dentro do jogo? Ele fica meio confuso, mas ele aceita ajudar ela. E a gente vai ver toda essa história a partir daí. O Baú do Zumbi Gelado é um conto que você termina assim, o queixo no chão, praticamente, porque você fica em choque com aquele final, com tudo que aconteceu ali. E eu gente, recomendo pra todo mundo, principalmente pra quem tá começando nesse gênero, porque é uma ficção científica também bem legal de ler. E se você gostou de Jogador número 1, lê o Baú do Zumbi Gelado, porque tem elementos bem parecidos. E agora vamos para a nossa última dica, que assim, eu descreveria em alguns momentos como ficção científica hard, que é Eu, Robô, do Isaac Asimov. Por que eu descreveria só em alguns momentos? Porque em alguns momentos ele vai ser bem descritivo em relação ali aos robôs que vão ser apresentados pra gente na história, mas não chega a ser uma história difícil de você ler, porque você fica interessado, você fala, me conte mais desses robôs, eu quero conhecer. A gente vai ver várias mini historinhas que são interligadas, né, da evolução dos robôs ali no mundo. Então a gente vai ver primeiro os robôs que não falavam, depois os robôs que falavam, mas eram meio, tipo, travadinhos, assim, tipo, não sei se vocês viram o react dos meus vídeos antigos, mas tipo eu no começo do canal. A gente vai ver depois os robôs que, por exemplo, que não andavam muito bem, enfim, a gente vai ver um monte de evoluções. E esse livro ele é muito importante para ficção científica, que assim, se você foi de ficção científica e ainda não leu, você precisa ler, porque aqui a gente vai ser apresentado as 3 leis da robótica, que são usadas em vários outros livros de ficção científica. A gente tem a primeira lei nunca machuque um humano ou deixe um humano se machucar. A segunda é nunca desobedeça um humano, a não ser que isso prejudique a primeira lei. E a terceira é nunca, tipo, machuque a si mesmo, a não ser que isso prejudique a segunda ou a primeira lei. Então, por exemplo, se um humano chegar e falar assim, atire em mim, o robô não vai atirar. Porque, tipo, a ordem é a segunda lei e a primeira é não machucar um humano.
Só que aí, se o humano falar, olha, atire em você mesmo, aí o robô vai atirar, porque a segunda lei é mais importante que a terceira. E isso, gente, não foi usado só nos livros do Asimov, mas foi usado em vários outros livros de ficção científica. Então, é uma coisa, assim, que desde que eu li, o robô ficou gravado na minha cabeça. Gente, esses foram os motivos para ler ficção científica, as dicas, algumas curiosidades sobre esse gênero que eu gosto bastante. Se você gostou de assistir todo esse vídeo, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos que querem começar a ler esse gênero ou que você acha que poderiam gostar de conhecer. Se inscreve aí se você ainda não é inscrito. E caso vocês tenham se interessado por algum desses livros, por favor, quer dizer, caso vocês tenham se interessado e forem comprar, por favor, comprem pelo meu link da Amazon, ele fica na descrição de todos os vídeos, no QR Code que tá aparecendo aí na tela de vocês. Por lá vocês não vão gastar nada mais, além do preço da coisa que você vai comprar, mas isso ajuda um canal porque uma comissãozinha vem pra mim. Então, isso já, nossa, ajuda bastante Página 31, gente, vocês não têm nem noção. E não precisam ser só livros, né, suas compras lá pelo site da Amazon. Podem ser coisas pra sua casa, pro seu cachorro, coisas pra você, algum presente pra dar pro seu amigo, qualquer coisa comprada lá pela Amazon, pelo meu link, já vai ajudar bastante. E assim, se vocês não me conhecem em outras redes sociais, se vocês só me conhecem aqui do YouTube, vocês podem me seguir lá no meu Instagram, que é o página.31. Lá eu posto atualizações de leituras, eu tenho um projeto bem legal, gente, que eu acabei de começar, onde eu posto o último livro que eu li e a minha próxima leitura. E posto quando um vídeo novo sai, enfim, lá a gente acaba ficando um pouquinho mais próximo. E no Scooby é onde eu atualizo, gente, minhas leituras em tempo real. Se eu li 50 páginas e parei, eu vou colocar lá no momento que eu terminar as 50 páginas. Então, vocês podem acompanhar todas as minhas leituras em tempo real por lá. Então, gente, essas foram as dicas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima Página 31. Tchau!